Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E alguns inscritos no canal, eles me pediram para trazer um pouco do Banco Banestes. Claro, é um banco que ele não é tão grande quanto, por exemplo, o Itaú, Bradesco, só que ele tem uma capilaridade em uma região muito específica, que é no Espírito Santo. Então, quando você olhar para um banco como esse, você precisa enxergar que ele é extremamente regionalizado e que por mais que ele seja regionalizado, existe sim uma grande capacidade de ela manter os clientes que estão lá. Porque se você vai para alguns lugares no Brasil, especialmente ali Espírito Santo, ou até mesmo Rio Grande do Sul, que tem o próprio Banrisul, você vê que as pessoas gostam muito desse banco e que não trocariam por nenhum dos outros. Portanto, quando a gente enxerga que existe assim uma certa fidelização dos clientes lá dentro, é interessante você olhar esse banco não como aquele principal que vai tocar a sua carteira, porque talvez ele não tenha muito mais para onde crescer, talvez toda a capilaridade dele já tenha sido suficientemente posta ali, talvez até o plano de expansão já tenha sido completado. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns indicadores que são bastante importantes e eu quero que você entenda de uma forma extremamente clara o quanto que esse banco ele pode ainda trazer resultados interessantes, ainda que você não imagine que ele possa crescer para outros lugares do Brasil e até mesmo no Espírito Santo. Então, se você quer entender um pouquinho mais desse banco e tirar um pouco desse mistério todo de que os bancos regionais eles não crescem, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Para a gente começar, eu gosto sempre de analisar o que o gestor ele me disse no começo do ano. Então, olha só, Guidance de 2023, ou seja, o que eles estão projetando para 2023. E para esse primeiro trimestre, e claro, os resultados ainda do segundo trimestre não foram divulgados para nós, então a gente consegue enxergar apenas o que ele já fez. Olhando aqui, você consegue enxergar que a carteira de crédito ampliada tinha uma projeção de 13 a 17 bilhões. E olha só quanto que ele entregou, 17,1. Ou seja, ele superou, mesmo que minimamente, mas superou ali a projeção que ele tinha, então bastante interessante. A outra coisa que eu gosto e que eu acho que é bom ficar sempre na banda inferior, provisão para créditos da carteira ampliada. Então, eles queriam deixar mais ou menos uma provisão de 1,6 a 2 bi e eles deixaram 1,7, ou seja, significa de uma certa maneira que para todos os devedores e a característica do crédito de cada um, eles falaram, bem, eu não preciso fazer uma provisão tão grande e não fazendo uma provisão tão grande, eu consigo traduzir isso não só em lucro, mas como também em formas de crescimento da própria empresa. Então, isso daqui é um indicador muito interessante para nós. A questão de eficiência operacional e despesas operacionais ficaram bastante em linha aqui. Agora, o que eu acho que você deve ter noção? Que a questão das despesas operacionais, elas superaram a projeção. Quando você supera a projeção das suas despesas, por mais que elas estivessem em linha com aquilo que o mercado tivesse projetado, exatamente por isso que o mercado não bateu tanto nessa ação, você tem que enxergar que, olha, existe uma projeção. Por que você teve uma despesa mais alta? Bem, aqui no documento eles relataram exatamente essas informações pra gente, mas eu acho que é muito mais importante você analisar se eles vão conseguir reverter tudo o que aconteceu nesse primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2023 reportarem um resultado ainda melhor. Só que olhando para tudo isso aqui, você deve estar pensando, tá, André? Já que eles aumentaram aqui a carteira de crédito na banda máxima e chegaram bem próximo aqui no 17,1, ou seja, eles superaram aquilo que estavam imaginando, então quer dizer que as margens melhoraram, e na verdade não. Quando você vê para a margem financeira líquida, que basicamente o que ela faz? Ela pega o quanto que você captou de dinheiro, dividido ali pelo quanto que você conseguiu rentabilizar aquele dinheiro, e olha só que coisa, eles não conseguiram fazer uma rentabilização interessante, seja de trimestre contra trimestre, ou de ano contra ano. Então, olha que interessante esse gráfico aqui, eu acho que é legal você ficar de olho. No primeiro TRI de 22, eles estavam aqui em 242 milhões em margem financeira, e eles caíram para 235, uma queda de 2,9. Olhando aqui nesses trimestres mais próximos, do quarto de 22 para o primeiro de 23, você percebe uma queda de quase 13%. Então, o que aconteceu? Claro, muitas coisas elas impactam, porque como nós sabemos, a Selic alta por muito tempo, ela comprime a margem financeira dos bancos e ela desacelera também a economia. Exatamente por isso as pessoas param de pegar empréstimo, param de consumir e tudo mais, e isso faz com que os bancos, no geral, sofram muito. Isso não é exclusivo do Banestes, isso na verdade aconteceu no Banrisul, aconteceu no BMG, bancos menores acabam sofrendo bastante com isso, então não é algo para se preocupar, considerando uma Selic alta. Mas outra coisa que você também tem que saber, especialmente de BMG,
Banrisul e de Banestes é o que? Eles são muito fortes no crédito consignado. Crédito consignado, para quem não sabe, basicamente é um crédito que você tem por conta de um desconto que você faz direto na fonte. Então pensa o seguinte, você é lá do Estado, você é um funcionário do Estado. Você ganha seus 5 mil reais. Você fez um empréstimo que o valor que vai cair por mês ali é de mais ou menos uns 500 reais. Antes do valor cair efetivamente na sua conta, aqueles 500 reais já são descontados, portanto você tem uma taxa de inadimplência muito baixa. Exatamente por isso também que a margem que você vai ganhar em cima disso, ela é reduzida. Não reduzida porque os bancos não querem, mas porque existe uma lei que não permite que os créditos consignados, os empréstimos consignados, eles passem de determinados percentuais. Exatamente por isso que, num período de Selic muito alta e margens muito comprimidas e uma dificuldade até mesmo de fazer uma captação de crédito, você fica com uma carteira bastante complicada. Agora, você deve estar pensando, tá, mas isso quer dizer que não é um banco bom? Bem, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que é um banco que ele paga sempre um pingadinho aqui por mês. Vou até aumentar a tela para a gente conseguir enxergar isso de uma forma melhor. Ele paga aqui seus 2 centavos, e aí chega e ele dá um dividendo intercalar, que é exatamente o fato relevante que nós tivemos hoje aqui. Eles participaram de uma deliberação e eles disseram o que pra gente? Eles vão fazer um pagamento de 74 milhões a título de juros sobre capital próprio, que isso representa para nós 10 centavos. Se a gente tirar os 15%, vou até fazer essa conta aqui com vocês, porque esse valor aqui é sobre juros sobre capital próprio, então nós temos um desconto de 15%. Vamos pegar esse 0,10, 20, 14, 38 menos os 15%. Então nós temos 0,86 basicamente aqui para nós. Então, se você enxergar que esse banco ele paga aqueles 2 centavos, que daria um pouquinho menos, daria mais ou menos 1 centavo e 7 décimos de centavo, para você ver mais ou menos o quanto que você receberia. Jogando isso para o ano, você pode imaginar que não seja muito. No entanto, em relação ao valor do banco hoje em dia, você vai perceber que nós temos um dividendo bastante interessante. Nos últimos 12 meses foram pagos 62 centavos, tá aqui ó, os 62 centavos que eles pagaram, e na cotação atual de 10 reais pode ser um banco bastante interessante para você fazer aporte. Aí você deve estar se perguntando, André, numa situação dessa em que a margem líquida está comprimida, que as despesas operacionais aumentaram muito, um dividendo não tão interessante assim, então a cotação caiu, porque você só está dando notícias ruins. E olha só que interessante, depois desse fato relevante, nós subimos aqui 1,2%, finalizando o dia aqui a R$ 10,11. Isso não quer dizer muita coisa a respeito do banco. A cotação nem sempre está atrelada ao fundamento. No entanto, o que eu acredito aqui no canal e é o que eu mais quero passar para vocês é comprar boas empresas em bons preços que façam com que você, no médio e longo prazo, consiga construir uma carteira que de mês em mês ou talvez de semestre em semestre pingue um valor bastante robusto para que você consiga olhar para aquele investimento que você está fazendo e ter um certo conforto com aquilo. Porque para os ativos, eu considero, existe uma conta que eu faço que o custo efetivamente de uma determinada ação, determinado fundo imobiliário, ele é o custo do valor efetivamente que eu paguei, por exemplo, no Banestes aqui, os seus R$ 10,11, menos o custo psicológico do carrego daquela posição. Então, se aquela posição carrega muito peso para mim, eu fico preocupado com os números, eu fico preocupado com a gestão, existe um custo psicológico muito grande e faz com que o preço da ação, para mim, acabe não compensando. E por mais que ela esteja barata, pelo menos monetariamente, o custo psicológico ou de carrego, como eu prefiro chamar, é muito alto, fazendo com que aquele ativo ele fique de fora da minha carteira e de fora ali do meu radar em relação à análise. Agora, quero que você deixe aqui no comentário para mim pelo menos duas coisas. Primeiro, se você tem ou não Banrisul, se você gosta desse ativo. Se você gostar desse ativo, me deixa aqui quantas ações você tem, o PM, e claro, se você está contente com os dividendos que você tem recebido. Se você gostou do canal e gosta, por exemplo, de conversar com pessoas que gostam também no mercado financeiro, no primeiro link tem o nosso canal ali para o WhatsApp, que você vai poder conversar não só comigo, mas com outras quase 40 pessoas que nós temos lá dentro, que gostam muito de falar sobre o mercado financeiro, que querem notícias, querem conversar sobre ativos um pouco fora do radar, small caps que tem um potencial grande de subir. E claro, nem só isso, a gente conversa sobre psicologia financeira, sobre estratégia das carteiras, e é sempre muito enriquecedor o que nós conversamos lá dentro. Portanto, mais uma vez faço o convite, se você gostou do canal, também se inscreva. E por hoje é isso, muito obrigado e tchau!